dia, quinto ano, aula de ciências, tá? Pra gente continuar aí o nosso conteúdo, tá? E hoje nós vamos falar sobre as águas e as atividades humanas, tá? Página 230, vamos dar 230 a 233. Então, vocês vão ler, vão pausar aí o vídeo, vão ler, de preferência em voz alta, para você treinar a sua leitura, tá? Depois você volta pra gente continuar aí, pra gente explicar, tá? Conversar um pouquinho sobre o assunto, ok? Então vamos lá. Pausa agora. Vai! Muito bem, já que voltou, vamos lá, página 230. A água e as atividades humanas, né? Ele mostra aí que nós precisamos da água, né, para diversas atividades humanas, né? Para agricultura, para a criação de animais, na indústria, para gerar energia elétrica, né? São algumas atividades do nosso cotidiano que a gente depende da água, né? Tem outros, né? Tem mais outros. Essas daí são alguns exemplos. Na 231, ele também diz, ó, que precisamos da água para pesca, né? Principalmente para quem vive da pesca, né? Precisa da água para poder ter os peixes, né? E o transporte, porque tem lugares que o meio de transporte é os barcos, né? As navegações aí, então depende da água. Se tiver pouca água, o barco não consegue passar, né? Não consegue sair do lugar, então a pessoa fica sem poder se locomover, né? Ele também diz aí que utilizamos a água para nossa higiene, né? Para escovar os dentes, para fazer comida, para lavar roupa, né? E essa água que a gente consome na nossa residência, ela vem dos rios, né? Ela vem de açude, ela vem de represas, né? Então, só que antes dela chegar na nossa casa, ela passa por uma estação de tratamento. Já vimos isso aí, né? Estação de tratamento de água, né? Que é conhecida como ETA. Para ela poder se tornar uma água potável, uma água própria para o nosso consumo. Se nesse lugar não tivesse estação de tratamento, né? O que é que acontece? Não passou pela estação de tratamento, tem que ferver a água, tem que filtrar a água, tem que fazer algum tratamento nela. Você não pode chegar lá no rio, tirar a água e tomar, né? Que ela pode estar contaminada, né? Com vermes, com bactérias, né? Então precisa de tratamento. Na 232, você vai responder aí essas duas questões, você vai copiar no seu caderno, tá? Você copia aí no seu caderno e responde, né? Ele dá duas manchetes: produção de feijão é prejudicada por falta de chuvas e calor forte, e falta de chuva prejudica captação de água e abastecimento em Ribeirão Bonito, em São Paulo. Então, ele pergunta aí, as manchetes acima tratam de quais atividades desenvolvidas pelo ser humano? A agricultura, né? Que é a produção de feijão, né? A plantação de feijão. E a água potável, né? Que ela vai que ela abastece essa cidade aí de Ribeirão Bonito. Então, duas atividades, né? Agricultura e consumo, né? Distribuição de água potável também pode ser. 2. De acordo com as manchetes, quais as consequências da falta de chuva para a população? Compromete a produção de alimento, né? Como ele mostra aí do feijão. A distribuição da água potável, a redução da produtividade agrícola. Se diminui a produtividade, né? Diminui as plantações, aumenta o preço, né? Porque o alimento vai ficar mais difícil. Então, fica mais difícil, aumenta o preço, certo? Isso aí é a minha, né? Mas você quiser colocar outra coisa, você coloca também. Ou se quiser acrescentar, né? Além do que eu tô falando. Ele diz aí também que o ciclo hidrológico influencia diversas atividades humanas. A gente já viu aí o que é o ciclo hidrológico. É
o ciclo da água, né? A água precisa evaporar para formar as nuvens, para voltar em forma de chuva. Não tem água nos reservatórios, nos rios, nos riachos, nos lagos, não tem água. Como é que ela vai subir para formar as nuvens e chover? Não chove, prejudica os animais, prejudica a plantação, prejudica os reservatórios, né? Então, uma coisa depende da outra, né? Na página 233, né, ele fala aí da seca, né, do período de seca, que piora, né, principalmente quando você desperdiça água. Por que a seca vai piorar eu estragando a água? Você está estragando a água está saindo do reservatório, então está diminuindo o volume de água no reservatório para poder evaporar e formar a chuva. Então você está o desperdício de água piora a seca também, né? A água também é utilizada nas represas para gerar energia, né? Então prejudica na geração de energia elétrica. A seca, não tem água, como é que ela vai passar nas hidrelétricas para formar a energia? Então a seca também prejudica na energia. Também prejudica na pesca, né? O meu rio tá baixo, o meu tanque onde eu crio meu peixe está com nível de água baixo, vai prejudicar a minha produção, né? Se eu tiver um tanque de peixes, vai prejudicar a minha produção, porque a água vai diminuir. Se tiver no rio ou num lago, né, também vai prejudicar, porque o nível de água vai baixar. Baixou o nível de água, baixa o oxigênio, baixa a quantidade de peixes, né? E na navegação também, né? Não tem água, como é que o barco vai se movimentar? Então, aquelas pessoas ribeirinhas, né, que moram próximo dos rios, que precisam da água também, são prejudicadas, certo? Então, aí tem alguns exemplos da água na nossa vida, né, nas nossas atividades do cotidiano, e também fala sobre a falta da água na nossa vida, né? Então, esse aí, lembrando, você vai fazer essas duas perguntinhas das 232 no caderno, copia a pergunta, responde, lembrando de colocar a data, tá? Beijinhos e até a próxima aula.